O One for All, Van F. Hu, é a individualidade transferível que é possuída por seu nono e atual hospedeiro, Izuku Midoriya. No passado, foi originalmente usado por Yoichi Shigaraki, e mais tarde, seus outros anfitriões anteriores, dois usuários sem nome, Ikaji Shinomori, Daigoro Banjo, em Nana Shimura e Toshinori Yaji. Há muito tempo, All for One, um homem com um Kirk que lhe permite roubar os Kirks de outras pessoas e transferi-los para outros, forçou um Kirk em seu irmão mais novo aparentemente Kirkless, Yoichi. Este Kirk permitiu que ele acumulasse poder dentro de seu corpo. No entanto, sem o conhecimento de nenhum deles, Yoichi já tinha um Kirk sem outro poder além de poder ser transferido para outra pessoa. O Kirk de transferência e o Kirk de armazenamento de energia se fundiram para formar o One for All. Depois de descobrir isso sobre seu poder recém-desenvolvido, devido ao seu forte senso de justiça, Yoichi tentou derrotar All for One, mas dada a enorme diferença em sua força, ele falhou. Ele decidiu confiar o Kirk às futuras gerações de heróis, esperando que eles pudessem cultivar o One for All e um dia acabar com o All for One. Ele o passou para o segundo usuário, um dos heróis que o libertou da cela da prisão onde seu irmão o mantinha. All for One procurou o One for All e, como resultado, quase todos os usuários do One for All lutaram contra ele e foram mortos por sua mão, mas não antes de cada um deles ter a chance de passar o Kirk para um sucessor para que ele poderia alcançar o futuro e iludir o vilão. Peculiaridades assimiladas. Os fatores de peculiaridade de cada um dos usuários anteriores se fundiram com o núcleo do One for All e, desde então, aumentaram em força devido à natureza do poder de armazenamento do One for All. Izuku é o primeiro usuário capaz de acessar as peculiaridades dos usuários anteriores. Como All for One constantemente caçaria e roubaria os Kirks mais poderosos, a maioria dos Kirks do usuário não são excepcionais por si mesmos e não têm potencial suficiente para serem elevados ao nível de movimento final. No entanto, apesar disso, o segundo usuário afirmou que a energia armazenada de One for All resultou em sua Meta Ability evoluindo além de qualquer coisa que já foi, e pode ser devastadora se não for usada com cuidado. As peculiaridades dentro do One for All são: Meta Ability desconhecida, a Meta Ability empunhada pelo segundo usuário. Fadin, o Kirk exercido pelo terceiro usuário. Este Kirk permite que o usuário acumule e armazene energia cinética enquanto se move, essa energia pode ser liberada como uma explosão explosiva de velocidade e poder. Sentido de perigo, o Kirk exercido pelo quarto usuário, Ikaji Shinomori. Este Kirk permite que o usuário detecte ameaças próximas. Blackf, o Kirk exercido pelo quinto usuário, Daigoro Banjo. Este Kirk permite que o usuário produza gavinhas de energia escura que são úteis para agarrar de longo alcance e aumentar a mobilidade do usuário. Smukeskren, o Kirk exercido pelo sexto usuário, em. Este Kirk permite que o usuário gere nuvens espessas de fumaça de seu corpo, o que pode obscurecer a visão das pessoas. Float, o Kirk exercido pelo sétimo usuário, Nana Shimura. Este Kirk permite ao usuário levitar. Usuários e usos conhecidos. O One for All foi concedido a 9 anfitriões diferentes no total, começando com Yoichi Shigaraki, o irmão mais novo de All for One. Ao lado do Kirk, suas origens e a história entre os dois irmãos foram repassadas. Como o One for All só pode ser transferido voluntariamente, cada portador tem alguma forma de conexão pessoal com seu predecessor e sucessor correspondente. Cada host foi confiado, não apenas com o Kirk, mas também com o dever de usá-lo para impedir o mal de All for One. Todos os usuários anteriores do One for All estão cientes de que Izuku é o nono detentor do Kirk. Quando All Might estava pesquisando os usuários anteriores do One for All, ele não conseguiu encontrar nenhuma informação sobre o segundo e terceiro usuários devido à natureza multifacetada do One for All e da época naquela época. Yoichi Shigaraki. O primeiro usuário do One for All. Yoichi Shigaraki era um homem de estatura média, mas estava muito doente e desnutrido ao longo de sua vida. Ele tem cabelos brancos, como seu irmão mais velho, que desciam até os ombros, fazendo parecer seu futuro sobrinho adotivo, Tomura Shigaraki. Ele também tinha olhos verdes brilhantes de tom semelhante ao futuro nono portador, Izuku Midoriya. Yoichi era o irmão mais novo do poderoso vilão, All for One. Inicialmente, acreditava-se que ele não tinha um Kirk, mas, na realidade, ele tinha um Kirk sem outro poder além de poder ser transferido para outra pessoa. O One for All foi formado a partir da fusão de seu Kirk dado e do poder que o Kirk All for One havia forçado sobre ele. Embora pequeno e doentio, Yoichi tinha um forte senso de justiça e não desistiu de se opor às más ações de seu irmão. O irmão mais novo tentou derrotar seu irmão mais velho com seu Kirk recém-fundido, mas não tinha um nível de poder suficiente para fazê-lo. Ele então passou o One for All para seu sucessor, na esperança de que alguém no futuro acabasse por parar seu malvado irmão mais velho de uma vez por todas, um ciclo que continuou até os dias atuais. Mesmo muito tempo depois de sua morte, Yoichi está ciente de que Izuku é o nono portador do One for All, devido à sua consciência estar incorporada ao Kirk, e mostrou a Izuku os eventos que levaram à criação do Kirk. Segundo usuário. O segundo usuário do One for All.
Ele é um homem com cabelos curtos e espetados, uma grande cicatriz na frente do rosto e usa uma jaqueta de combate com uma grande gola preta. Ele também está equipado com um par de manoplas em seus braços que ele aparentemente usa para atacar. Ele era supostamente o líder de um movimento de resistência que lutou contra a nova ordem mundial de All For One durante o auge de seu poder. Ele fez tudo o que pôde para revidar, incluindo tirar a vida de qualquer um que estivesse em seu caminho. Ele inicialmente tinha planos de matar Yoshi devido a seus laços com All For One, antes de mudar de ideia e optar por salvá-lo, inadvertidamente permitindo que o All For All crescesse em primeiro lugar. Ele inicialmente se recusou a aceitar Izuku como sucessor do Kir, devido a seus desejos otimistas, mas acabou sendo convencido por Yoshi. Depois que Izuku tentou usar sua Meta Ability pela primeira vez, ele lembra o jovem herói sobre usar sua Meta Ability como um último recurso, já que o poder de One For All mudou a Meta Ability além do que era antes e pode ser devastador, se não for usado com cuidado. Sua proficiência com o One For All é desconhecida, assim como sua habilidade meta. Terceiro usuário. O terceiro usuário do One For All. Ele é um homem com o cabelo preso em um rabo de cavalo espetado, com uma bandana preta cobrindo a testa, além de também usar uma jaqueta de combate com um par de pequenos tubos de escape saindo de seus ombros. Ele fazia parte da resistência lutando contra o All For One ao lado do segundo usuário. Ele estava lá durante a tentativa de assassinato de Yoshi antes de decidir resgatá-lo. Assim como o segundo usuário, ele também inicialmente se recusou a aceitar Izuku como sucessor do Kir, antes de chegar a ele graças a Yoshi. Sua proficiência com o One For All é desconhecida, embora ele provavelmente o tenha usado em conjunto com sua individualidade, Fadin. Ikaji Shinomori. O quarto usuário do One For All. Ele tem uma rachadura no rosto perto do olho esquerdo, passando pelo olho esquerdo até o lábio inferior esquerdo. Esse dano veio da tensão que o One For All colocou em seu corpo depois de empunhá-lo por tanto tempo. Ele também parece ter cabelos claros. Ao contrário dos outros usuários, Ikaji optou por não confrontar All For One, ciente da enorme lacuna de poder entre eles, e em vez disso passou seu tempo em reclusão, treinando-se e fortalecendo All For All para seu sucessor. Durante os últimos anos de sua vida, seu corpo começou a se decompor, causando cicatrizes. Ikaji passou All For All para Daigoro antes de morrer aos 40 anos. Nas notas de All Might sobre os usuários anteriores do All For All, ele rabiscou a causa da morte de Ikaji. Foi revelado que All Might rabiscou a causa da morte, devido às suspeitas que ele tinha sobre os efeitos colaterais do One For All, e graças a isso, os usuários aprenderam a verdade de que qualquer pessoa que impunha o One For All e já possui um Kir terá seu vida útil encurtada devido à carga de energia no corpo. A proficiência de Kaji com o One For All é desconhecida, embora ele provavelmente o tenha usado em conjunto com sua individualidade, sentido de perigo. Até que este recorde foi sucedido por Toshinori, Ikaji exerceu o One For All por mais tempo, tendo exercido por um total de 18 anos. Daigoro Banjo. O quinto usuário do One For All. Daigoro era anteriormente conhecido como Pro Hero, Lariat. Descrito como sendo Super Funk. Sua proficiência com o One For All é desconhecida, embora ele provavelmente o tenha usado em conjunto com sua individualidade, Blackfi. All For One tentou roubar o One For All de Daigoro no passado, mas falhou. Ele deu em One For All, dando-lhe um pouco de seu sangue na batalha com All For One. O sexto usuário do One For All. Era um homem de cabelos escuros que usava uma jaqueta de gola alta, e é bastante quieto devido ao seu traje que obscurece sua boca, e que seu antecessor, Daigoro, o apresentou a Izuku. Pouco se sabe sobre a proficiência de com o One For All, além de que ele não foi capaz de derrubar o All For One e o fato de que o All For One tentou roubar o One For All dele no passado, mas falhou. Ele provavelmente usou o One For All em conjunto com seu Kir, Smoke Screen. Ele deu Nana ao One For All, dando-lhe um pouco de seu cabelo em uma batalha com o All For One. Nana Shimura. Nana era uma pessoa muito compassiva e nobre. Ela é considerada uma heroína verdadeiramente grande e excepcional por heróis incrivelmente poderosos, como All Might e Gran Torino. Pouco se sabe sobre a proficiência de Nana com o One For All, exceto que ela não foi capaz de derrubar o All For One. Nana deu o All For All para Toshinori em algum momento antes de sua batalha com o All For One que resultou em sua morte. Ela provavelmente usou o One For All em conjunto com sua individualidade, Float. Toshinori e Agi. O oitavo usuário do One For All e o primeiro usuário que nasceu Kirklis. Toshinori exerceu o One For All por mais tempo do que qualquer outro usuário, por um total de 40 anos, enquanto quase todos os outros usuários foram mortos por All For One ou morreram de velhice devido ao fardo de One For All. A razão pela qual Toshinori foi capaz de segurar o One For All por tanto tempo é revelado porque ele nasceu Kirklis, o que significa que ele poderia suportar o fardo do Kir, já que ele era um recipiente vazio que o One For All poderia preencher. Toshinori, mais conhecido como Pro Hero, All Might, é provavelmente o usuário mais conhecido do Kir, se não um dos mais talentosos. Gran Torino afirmou uma vez que Toshinori não demorou muito para se adaptar ao One For All, tendo sido abençoado com um corpo extremamente resistente, apesar de ter nascido Kirklis.
Ele era capaz de controlar e focar seu poder em qualquer extremidade que escolhesse sem recuo. Izuku Midoriya. O nono usuário do All for All e o segundo usuário que nasceu Kirkles. Inicialmente, Izuku tinha muito pouco controle sobre o Kirk e só podia usar o All for All com 100% de poder, ferindo gravemente seu próprio corpo a cada vez, e apenas em rajadas curtas. Embora isso lhe permitisse liberar incríveis demonstrações de força, isso teve custos físicos potencialmente ao longo da vida, resultando em que ele atualmente tivesse uma mão e um braço direito visivelmente marcados e permanentemente tortos. Isso ocorre porque o treinamento que Izuku fez antes de receber o Kirk foi apenas o mínimo necessário para usar o All for All sem que seus membros fossem completamente arrancados. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!